O tema desta reflexão, desta mensagem, é a força da gratidão. Confesso que eu tenho não somente pensado, mas exercitado e estudado sobre a gratidão. Gratidão vai além de dizer obrigado. Obrigado é uma gentileza, mas a gratidão é muito mais profundo. No sentido bíblico, então, nem se fala. E é sobre isso que nós vamos meditar a partir do Salmo 100, e é lógico que este salmo não é o único, mas tem algumas lições para este tema, mas a Bíblia toda nos instrui como nós devemos ser gratos ao Senhor, né? Como vivenciarmos a gratidão. Salmo capítulo 100 diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, vir ao culto é um ato de adoração, é um ato de gratidão. E este Salmo 100, ele, como eu disse na leitura do Salmo 95, ele é um salmo triunfante e é um clímax glorioso na sucessão de salmos que começam, então, 95 até o 99 e fechando aqui no Salmo 100. O Dr. Russell Shedd chamou esse Salmo 100 de coroa dos pensamentos dos Salmos 95 até o 99. Neste salmo, todos os povos da terra são convocados para juntar-se a Deus, porque a sua benignidade e fidelidade são eternas. E, meus irmãos, como é triste ver que o mundo, de um modo geral, até porque hoje nós temos acesso a todo mundo, né? Acesso à informação hoje já não é mais novidade, mas como é triste ver que o mundo está abandonando o ato de adoração e de gratidão ao Senhor. A gratidão neste Salmo 100, no versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Ações de graças tem a ver com cânticos de louvor, como diz aqui, agradecimento e bendizer o nome do Senhor. Na prática, a gratidão, ela está relacionada à retribuição. Percebam que gratidão não é apenas um sentimento na Bíblia. Eu sou grato por você de todo o meu coração. Não, vai além. Gratidão, a Bíblia nos ensina que tem a ver com retribuição, uma forma explícita de celebrar e envolve sentimento, mas também atitudes. A ciência, eu dei uma pesquisada sobre a gratidão na neurociência, e a própria ciência tem comprovado que ser grato ou praticar a gratidão, uma vez que a gratidão é também uma atitude, faz bem para a nossa saúde. A gratidão cura. A gratidão traz empatia. Então eu fiz aqui uma lista destes benefícios. Primeiro, a gratidão nos alegra. Por que isso? Cientificamente,
aumenta a produção de dopamina e serotonina, que no cérebro, que são neurotransmissores associados ao bem-estar e à felicidade. Sabe aquele momento que você recebe uma notícia boa, que você fica feliz? Essa expressão acontece por causa destes dois hormônios, dopamina e serotonina. Então, quando nós somos agradecidos, ou quando nós retribuímos com atos de gratidão, o nosso cérebro, então, proporciona estes hormônios que nos traz essa sensação de bem-estar e de felicidade. Segundo, que a gratidão nos desestressa. Por quê? Porque reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse ou pelo estresse no corpo, que pode melhorar a resposta imunológica, reduzir até inflamação. Olha o tanto de benefícios, mas que hoje a ciência está afirmando, né? Ainda que seja nesta era da psicologia de 200 anos para cá, mas a Bíblia, e olha que nós estamos no Antigo Testamento, lá atrás, ela já vinha nos alertando da importância de rendermos graças ao Senhor, porque nos faz bem, né? Também nos traz segurança. Por quê? Porque a gratidão está associada a uma maior atividade na parte do cérebro responsável pela regulação das emoções, das tomadas de decisões, e pode levar a mudanças estruturais no cérebro, como o aumento do volume da amígdala, que está envolvida na regulação do medo e da ansiedade. Pararmos para agradecer, para pensarmos razões para agradecer, ou dobrarmos os nossos joelhos e orarmos orações como os salmistas, orações de gratidão, diminui estresse, diminui também ansiedade e nos traz segurança. E por fim, empatia e compaixão, porque nos educa a contemplarmos a boa parte. Alguma coisa aconteceu conosco e aparentemente não é uma boa notícia. Então, quando eu aprendo, meus irmãos, é uma questão de aprendizado mesmo, é um exercício. Quando eu aprendo a contemplar a boa parte nas circunstâncias, então isso nos traz empatia e compaixão. O oposto são as pessoas ingratas. E todo ingrato, ele é insatisfeito. Pode perceber, uma pessoa, quando ela é ingrata, ou se nós olharmos para nós também, né? Se eu estou tendo uma postura de de insatisfação, é porque a minha atitude tem sido, então, de ingratidão. O foco do ingrato está no pessimismo. Lembra daquela ilustração? Pega um copo com água e coloca a água pela metade do copo e pergunta: esse copo está com água, esse copo está mais cheio ou mais vazio? O pessimista, ele olha e fala: não, esse copo está quase vazio. E ele não olha, esse copo está quase cheio, porque a perspectiva é sempre para o pessimismo, ou o foco do ingrato, tá? É voltado para o pessimismo. Todos nós passamos por crises, por dificuldades, por lutas, por desafios, provas. Então, se todos nós enfrentamos situações adversas, indesejáveis, por que, então, não aprendermos a contemplar a boa parte também nestas circunstâncias, né? Então, a gratidão, ela proporciona a perspectiva entusiástica. Numa linguagem espiritual, seria o seguinte: gratidão é o foco na bênção. Vamos dizer juntos? Gratidão é o foco na bênção.
É uma boa notícia, louvado seja o nome do Senhor. Não é uma boa notícia, aonde está a bênção? Para eu contemplar. Qual é a boa parte? Então, gratidão é isso. É o foco na bênção. Bateram no meu carro. Está todo mundo bem? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. O carro a gente resolve. Aliás, isso aconteceu comigo não agora, recentemente, tem uns 4 anos, eu acho. Eu ainda estava com o Siena, eu fui levar as crianças para a escola, e aí o carro da frente freou, e eu estava muito próximo. Na verdade, eu fui olhar para o retrovisor para ver se vinha carro aqui, para eu poder sair. O sinal abriu, eu vi, não vinha carro, mas aí o carro estava na frente aqui, bati o carro. Aí estava Andrezinho, Samuelzinho e a Anne no carro. Aí quando eu encostei, eu virei para trás. Estão todos bem? Sim, meio assustados. Mas aí eu desci do carro e falei, graças a Deus. O carro a gente dá um jeito. Eu confesso que eu fiquei assim, Senhor da glória, e o carro? E agora? Né? Mas naquela mesma manhã, naquele início de tarde, Deus proveu o conserto do carro. Sem eu precisar tirar 1 centavo do bolso, que foi uma permuta. Eu atendi a empresa, enfim, Deus proveu, mas o nosso foco, mesmo nos momentos indesejáveis, quando exercitamos a gratidão, nós então temos uma facilidade maior em contemplar as bênçãos. Então eu quero, nessa mensagem, depois desta introdução, apresentar 3 exercícios para aplicarmos no nosso dia a dia, a partir de hoje, se você não faz isso, sobre a gratidão. E o primeiro exercício é o seguinte: procure razões para agradecer em todas as circunstâncias. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo dizendo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias. Dias bons, produz dopamina, é natural, praticamente natural, que nós tenhamos reações de gratidão, felicidade, né? A sensação do bem-estar. Romanos 1,8 diz, antes de tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Perceba a perspectiva de Paulo, a razão de gratidão dele aqui. O evangelho está sendo anunciado, as pessoas estão comentando sobre a fé de vocês. Sou grato a Deus por isso. Sou grato ao Senhor. E nos dias maus, não percebemos com facilidade as razões, com tanta facilidade as razões para a gratidão. Mas aqui nós temos um lembrete bíblico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Gosto de preencher aqui este versículo, porque às vezes nós ficamos só na primeira parte. Todas as coisas cooperam para o bem. Não, mas existem 2 complementos aqui. O bem daqueles que amam a Deus e para cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus naquele contexto? Que sejamos como Jesus. Então, os dias maus, porque é bíblico também, né? O próprio livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de colher, de costurar, de rasgar, de abraçar, mas de afastar-se de abraçar. Então, há tempo para todo propósito. Há dias bons e há dias maus. Como sermos gratos, então, nos dias maus? Já que o nosso cérebro não vai produzir o hormônio da felicidade.
lembrando que todas as coisas cooperam para que sejamos como Jesus. Deus está trabalhando em nós. Então, em todas as circunstâncias, procure razões para agradecer. Qual é o motivo da minha gratidão hoje, pela manhã? Qual foi o motivo da gratidão? Agora à tarde, quais foram as razões para a gratidão? E antes de dormir, hoje à noite, motivo de gratidão foi aquele sermão, foi aquele tempo que nós passamos na igreja hoje. Que bênção, né? A vontade de Deus é que vocês agradeçam em todas as situações. O outro texto que Paulo também escreve diz: alegrem-se sempre, orem sem cessar e deem graças em todas as circunstâncias. Interessante aqui o constante, né? O termo constante, olha só. Alegrem-se sempre, todo momento. Orem sem cessar, todo momento. E deem graças em todas as circunstâncias. Então, esta é o primeiro exercício da gratidão. Segundo exercício: externalize a sua gratidão. No versículo 2 do Salmo 100, nós lemos: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É por isso que eu afirmei que o culto ao Senhor é um ato de gratidão. Percebam que o salmista, ele quando escreve, ele expressa a sua gratidão, mas ele diz que nós temos que oferecer algo, nós temos que externalizar a nossa gratidão. Gratidão é retribuição. 1 Tessalonicenses 3, versículo 9, olha o que Paulo diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? É uma pergunta que Paulo faz. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus? É como se fosse assim: qual é a forma que nós vamos render graças ao Senhor? Que atitude nós teremos? Que planejamento exige para que sejamos então, para que realizemos então este ato de adoração, este ato de gratidão? Se pararmos para pensar, meus irmãos, o que é as festas de aniversário? É uma festa de gratidão. Mas parece que às vezes a gente perde o propósito, né? Eu lembro que a Priscila, no aniversário de 15 anos dela, eu não a conhecia ainda, mas teve um culto de gratidão no aniversário de 15 anos. Hoje a gente não tem mais visto isso. No meio, principalmente dos jovens e adolescentes, vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor por mais um ano de vida, né? Então, externalize a sua gratidão. Pergunte: que atitude de gratidão eu posso ter? Prestar culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Faça um culto na sua casa, um culto de gratidão pela vitória que a sua família teve naquela semana, naquele dia, a resposta de oração que veio. Então nós temos que externalizar, retribuir ao Senhor com ações práticas de gratidão. Ofereça um jantar para a sua família. Eu confesso que quando eu consigo algum contrato interessante no meu trabalho, né, de comunicação, eu gosto de pegar a família e falar: hoje nós vamos sair para comemorar essa vitória. A gente até brinca, quando a gente passa ali na Beira-Mar, tem um restaurante ali muito tradicional na entrada do aeroporto. Eu acho que é ali, na entrada do aeroporto, assim, da Beira-Mar. E fica passando no letreiro assim, ó: eu gosto de frango à cubana. Frango à cubana é um peito de frango com arroz à grega, pelo menos em Cuiabá.
purê e frutas, figo, abacaxi, eu gosto. E aí um dia eu passei lá, estava escrito frango à cubana. Eu falei, gente, aqui tem frango à cubana. Ó, no próximo contrato, que o papai fechar, nós vamos vir aqui comer frango à cubana. Então, mas por que isso? Eu poderia ir sozinho lá, eu gosto. Mas eu crio uma expectativa na família para um motivo de gratidão. Então nós temos que externalizar a gratidão. Pergunte que atitude de gratidão eu posso ter. Celebre o dia do aniversário dos membros da sua casa. Vá além daquele momento. Derramar, Senhor, que eu vejo que, independente de religião, todo mundo faz aqui. Não, gente. É pararmos, abrirmos a Bíblia. Senhor, nós somos gratos a Ti. Tu és o Deus da nossa casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e nós temos que declarar isso. Tanto para as pessoas que estão, se tiverem convidados, mas nós temos que declarar, posicionando de que lado nós estamos, mas principalmente dizendo ao nosso Deus que nós somos gratos. Também numa celebração de aniversário. A nossa atitude de gratidão, essa retribuição, pode ser simplesmente, esse simplesmente aqui é entre aspas, dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor. É um ato de gratidão. Então, este é o segundo exercício. Externalize a sua gratidão. Terceiro, registre e relembre os dias de gratidão. O Salmo 100 é um registro textual, né? Que nós lemos, outros salmos também, né? 98, que também faz parte desse combo de celebração de ações de graças ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Então nós relembramos. Confesso que eu gosto de que quando eu dou meu testemunho, eu relembro aquilo que Deus fez na minha vida. É uma oportunidade de relembrar e sermos, então, gratos ao Senhor. E por que eu digo aqui que o exercício é, primeiramente, registrar? Porque o Salmo está registrado. O livro de Salmos são registros de expressões, de palavras, de orações feitas do homem a Deus. Né? O livro de Salmo tem essa característica. É da terra para o céu. Né? Diferente dos livros proféticos, né, que vem a palavra de Deus, assim diz o Senhor, é diferente, mas o Salmo é daqui para lá. Então, nós podemos também registrar os motivos de gratidão. Por exemplo, o antigo caderno de oração. Ali tem pedidos, mas também tem motivos de gratidão. Inclusive, quando eu estava preparando essa mensagem, eu pesquisei caderno de gratidão. Existem vários cadernos que vendem hoje em livrarias, cadernos de gratidão, com perguntas para você responder diariamente. 10 motivos de gratidão hoje. Agora, para que isso, meus irmãos? Para a nossa mente exercitar a contemplação da boa parte. Porque isso nos faz muito bem. Existem aplicativos também de gratidão, acreditem nisso. Pesquisei lá no Google Play, no Google Store, aplicativo de gratidão, que você pode registrar, né? Você pode registrar os motivos de gratidão. Mas tudo isso para quê? Para você registrar e então relembrar. Relembrar. Álbum de casamento está registrado. Eu preciso abrir e relembrar motivos de gratidão, né, sobre o casamento. Caderno de oração, lembranças, tudo isso pode nos proporcionar, ações de graças ao Senhor. E por fim, dirija a Deus todos os atos de gratidão. Versículo 5 diz:
pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Este versículo, ele apresenta atributos de Deus. Primeiro atributo, o Senhor é bom. Segundo atributo, o seu amor. Deus é amor. Seu amor leal. Terceiro atributo, é eterno. A sua fidelidade, quarto atributo, permanece por todas as gerações. Olha aqui novamente a eternidade de Deus. Então, eu digo, dirija a Deus todos os nossos atos de adoração. Por quê? Porque hoje em dia pessoas agradecem ao universo. Já viram isso? Pessoas que agradecem ao universo pelas coisas boas que acontecem. Pessoas também agradecem a Santo Expedito, que não é o nosso caso. Mas quando nós vemos faixas, agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada, ali ainda não há o devido entendimento sobre a soberania de Deus, e nem também a história, o conhecimento da história sobre Santo Expedito, que se converteu a Cristo, foi decapitado por causa da sua fidelidade a Ele. E eu já contei aqui a história, e o Expedito era um capitão de um exército cristão, mas ele não era convertido. E quando então os cristãos pregavam o evangelho para ele, ele não se convertia porque ele gostava das farras, enfim. Até que um dia ele teve um sonho que viu um corvo, um pássaro negro, que falava para ele, cras, 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 cras. E no latim significa procrastine, procrastine, procrastine. E quando ele acordou assustado, aquela mensagem ele interpretou aquilo como, era o diabo dizendo, procrastine o dia da sua conversão, procrastine o dia da sua conversão. E aí então ele acorda falando, não, hoje. É por isso que na imagem de Santo Expedito, ele está segurando uma cruz, a cruz está escrito Hodie, que é hoje, e tem um pássaro no pé dele, vocês podem perceber, tem um pássaro preto no pé dele, com um balãozinho escrito Cras. Então, por que ele é o santo das causas urgentes? Porque ele não adiou a sua conversão. Essa é a história. E aí, então, as pessoas canonizaram o Santo Expedito como um santo que faz milagres, que intercede, e que nós sabemos que isso não acontece, né? Mas depois ele permaneceu fiel ao Senhor e por causa disso foi degolado. Mas as pessoas agradecem a Santo Expedito, agradecem ao universo, agradecem a vida. Obrigado, vida. Eu só posso, então, oferecer a minha vida para você. Então é algo que não tem sentido, porque existe o Criador de todas as coisas. Existe aquele que nos fez. E os motivos de gratidão, que inclusive eu vou incluir aqui a neurociência, esses hormônios que nos proporcionam a sensação de alegria, de felicidade, de descanso, de paz, foi o nosso Criador que colocou nessa nossa caixa aqui. Ele sabe o momento de disparar essa sensação no nosso coração. E a orientação bíblica é, vocês não precisam saber o que está dentro do cérebro, mas sejam gratos que vocês serão felizes. Sejam agradecidos. Porque o nosso Criador já sabia, ele produziu, ele preparou tudo isso. Ele criou todo o sistema para que possamos viver em paz, alegres, com compaixão, estendendo as mãos, tudo isso a partir da gratidão. Então dirija a Deus todos os seus atos de gratidão. A Deus, então, a nossa gratidão. Esse Salmo
Salmo 100 ele diz: aclame ao Senhor, tudo aponta para Deus. Prestem cultos ao Senhor com alegria. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, olha aqui, e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Dele, graças, e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece para sempre, de geração a geração. A todas as gerações. Então, o quarto exercício é esse aqui. Dirija a Deus. Recapitulando, procure razões para agradecer em todas as circunstâncias. Segundo, externalize a sua gratidão. Não guarda só para você, não. Amém, Senhor, obrigado, pronto. Não, externalize. Terceiro, registre os momentos de gratidão. Tenha um caderno de gratidão, para depois você passar ali e relembrar, porque isso vai te fazer bem. E por fim, dirija então todo o motivo de gratidão ao nosso Senhor Deus. Para concluir, cultive a gratidão ao Senhor, usufrua da paz e contentamento que a gratidão proporciona e testemunhe da graça do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Nós vamos orar e aí então nós vamos cantar um cântico. Pedrito, já podem vir aqui. Um cântico que tem tudo a ver com a mensagem que eu pedi para ele louvar ao Senhor conosco. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas instruções, a Tua palavra, ó Deus, eterna palavra, já sabia os ensinos que tinha preparado para nós vivermos com o coração grato, para termos dias de alegria, apesar dos dias indesejáveis, porque o Senhor está acima de todos nós, o Senhor está acima de todas as coisas, e porque o Senhor é bom, nós podemos descansar em Ti, mesmo nos dias indesejáveis. Ó Deus, ajuda-nos a praticarmos a gratidão, a pararmos para observar mais, pararmos para pensar e refletir e contemplarmos então a boa parte, porque nós aprendemos que gratidão é o foco na bênção. Ajuda-nos, ó Deus, para que venhamos desfrutar deste presente que o Senhor tem reservado para aqueles que têm um coração grato. Ó Deus, se há em nós um coração ingrato, sonda, Senhor, e ajuda-nos a mortificar este coração de pedra, ou estas atitudes de um coração insatisfeito, para que venhamos contemplar, Pai, a Tua beleza e desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para aqueles que têm um coração grato. E sejamos alvo, Pai, da Tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém.